Bom dia, gente linda. Deixa eu dar uma arrumada aqui na minha luz. Vamos ver. Bom dia. Bom dia, bom dia. Aqui. Como vocês estão? Iluminadas, iluminados? Vou ligar o meu difusorzinho aqui. Bom dia, Tite. Bom dia, Erland. Gente, às vezes os arrobas de vocês não dá para entender. Eu vou só ligar meu difusor para aromatizar o meu ambiente aqui e já volto aqui com vocês. Hoje a gente vai falar sobre devoção e entrega. Ai, gente, eu tava tão empolgada para essa live, eu tô ainda, porque é um dos assuntos que eu mais queria falar, que eu mais queria saber também, porque tá num processo meu. Oi, Nath, já vou te chamar. Nath, tu vai apertar em entrar de penetra. E aí eu vou conseguir te chamar pra cá. É tu que tem que pedir. Isso. Vamos soltar a Nath aqui. Acho que foi, hein? Deu? Oi? Olá, namastê, muito feliz, Tudo bem? tudo ótimo. Gente, essa é a Nath. Ela vai falar pra gente sobre devoção e entrega. Eu tô muito empolgada pra essa live. E antes da gente começar, pra quem não me conhece ainda, nunca acompanhou as minhas lives aqui, nesses 2, 3 meses que eu tenho feito lives na Tabum. Meu nome é Andréa Faria e atualmente eu trabalho como terapeuta energética. Eu trabalho com técnicas integrativas, ou seja, eu te ajudo a equilibrar a tua vida, a atingir algum objetivo, alinhando corpo, mente e espírito, te tratando como um ser que realmente tem essa unificação de corpo, mente e espírito, né? Então a gente equilibra esses aspectos de ti, do teu ser, para que tu te transforme e viva uma realidade alinhada com a tua essência. Eu sou inicialmente formada em fisioterapia, então trabalhei um tempo como fisioterapeuta, mas há 2 anos, 2 anos e pouquinho, desde que eu vim morar aqui em Florianópolis. Inclusive, graças a Deus, tá um calor hoje aqui. Um calor não, né? Mas um calorzinho, com sol e tudo, depois daqueles dias horríveis, pra mim horríveis, que eu não gosto de dias cinzas, só chovendo. Então, eu fiquei um tempo trabalhando como físio, mas depois que eu vim para Floripa, eu decidi, não, agora eu vou trabalhar só com o que eu amo, que são as terapias, ajudando as pessoas a se desenvolverem, a se conectarem com elas, com seus propósitos. E eu vou contar um pouquinho de como eu conheci a Nath também. Nath, se eu estiver errada, tu me corrige, tá? Porque às vezes a gente se confunde aí nas andanças da vida, mas assim, eu sou professora de yoga e eu também formei em várias terapias, né? E eu acho que eu conheci a Nath num evento que teve lá na Escola do Ser. Para quem não assistiu às outras lives, a Escola do Ser é a escola, o local onde a Fabi e o Edu trabalham, né? Eles montaram esse lugar onde tem cursos e tal. Já teve live da Fabi aqui, já teve live do Edu, então se vocês assistiram, vocês vão lembrar. E eu tenho quase certeza que foi lá que eu vi a Nath pela primeira vez. Mas a gente não se falou, tu estava com teu pai, inclusive. E talvez com alguma irmã ou alguém. Olha, eu não sei, mas eu tenho quase certeza que é isso. A minha memória costuma ser boa. E aí, quando eu tava vindo pra Floripa, tava arrumando as minhas coisas pra vir, o pai da Nath me convidou para dar uma aula de yoga no espaço dele, porque ele estava abrindo um espaço terapêutico lá em Pelotas, que era a cidade que a gente morava. E aí eu fui dar essa aula de yoga e eu ia uns dois dias depois, um dia depois, eu ia dar o último curso de formação de yoga para, não é formação da yoga, mas era para correção postural. Era um workshop para alinhamento postural que eu fazia e ia ser o último curso. E aí eu acho que a Nath assistiu a minha aula de yoga lá no espaço do pai dela e depois fez a formação comigo. E aí a gente continuou em contato. A Nath veio ficar aqui um tempo quando ela estava fazendo os cursos da Noemi, enfim.
Acho que foi isso, foi assim que a gente se conheceu, né, Nath? Foi, exatamente. Ai, que delícia. Tô muito feliz. Nath, Primeiramente, queria dizer que eu tô muito feliz de estar aqui. Foi assim mesmo. A gente se conheceu já de uma maneira bem auspiciosa, né? Dentro da espiritualidade, desses cursos. Sou muito grata. Então, para quem não me conhece, eu sou a Nath. Sou terapeuta também. Sou facilitadora de vários cursos de espiritualidade. Sou artista vibracional também. Então, eu viajo pelo mundo espalhando a minha arte por aí. E estou muito feliz, principalmente sobre esse tema, né, que é tão importante. Até ontem eu postei uns stories, né, falando sobre isso, o quanto que nós, seres humanos, a gente busca esse prazer, né, na nossa vida. E meio que a nossa vida inteira, ela gira em torno dessa busca por prazer, né? E eu tava lendo nas escrituras védicas, né, que para quem não sabe, os Vedas são escrituras que vieram diretamente da fonte do divino, né? Então, dizem que os Vedas existem desde que o universo existe, né? Não é como a Bíblia, por exemplo, que começou a existir depois de Cristo. Os Vedas, eles sempre existiram, né? E as escrituras, elas falam, né, que nós, seres humanos, buscamos esse prazer, muitas vezes até físico, então o prazer dos nossos sentidos. Então, muitas vezes na alimentação, a gente busca esses prazeres, a gente busca esse prazer até sexual também. Só que, na verdade, esse prazer que a gente busca no mundo físico, no mundo material, é uma perversão do prazer real, espiritual que a gente busca, né? E por não saber o que é esse prazer, por não ter tido muitas vezes um gostinho desse prazer, por não ter buscado isso, a gente começa a achar que os prazeres reais estão no mundo material. E aí a gente acaba buscando isso e acaba, por fim, sofrendo, porque a gente vê que tudo aqui é maia, que tudo é ilusório, né? Por que não dá certo a gente projetar a nossa felicidade e aí na maioria das vezes a gente quebra a cara, né? A gente vê, nossa, minha felicidade não tava aqui. Aí a mente insatisfeita, né? Porque a mente, ela tá sempre querendo tapar buracos. Aí ela vai e busca em outro lugar a felicidade. Ela vê que não deu certo, né? Então, só por a gente não conseguir encontrar essa verdadeira felicidade nas coisas materiais, já é um fato, uma prova que a nossa verdadeira felicidade, ela tá realmente no mundo espiritual, que também é esse mundo, né? É diferente a maneira como você olha, né? A gente tá aqui no corpo físico, mas é uma experiência espiritual que estamos vivendo. E enquanto a gente não entender isso, né, a natureza dessa experiência que a gente está vivendo, que é maia, é ilusão, a gente não consegue chegar nesse lugar de felicidade, de prazer real, né? E é por isso que a gente vai falar sobre entrega e devoção. exatamente. Tem alguém aí que se sente assim? Gente, eu vou falar sinceramente pra vocês, tá? Eu passo por períodos. Eu tô dentro desse caminho espiritual há mais de 8 anos, ou 7 anos, 8 anos. Mas eu passo por períodos, assim. Tem períodos que eu realmente me perco na ilusão, no mundo maia, né? Nesse véu que cobre os nossos olhos, a gente não consegue se conectar de verdade. Aí depois eu paro, percebo, peraí, só um pouquinho, como é que eu tô vivendo? O que que tá acontecendo? Eu tô buscando ir nos melhores restaurantes para ter aquele prazer da comida, ou eu tô buscando me conectar com um relacionamento para me satisfazer. O que que tá acontecendo dentro de mim que eu não tô bem conectada? Aí eu volto pra meditação, gente. Eu falo muito da meditação aqui, tá? A meditação é base pra gente, pra qualquer coisa. Acho que a Nath vai concordar comigo. Aí eu volto pra meditação, volto pro meu centro, começo a me alinhar com isso de novo, com essa alegria, essa felicidade, essa plenitude que vem de dentro. A gente não precisa ficar buscando as coisas fora. E mais que isso, né, Nath? Nada que a gente vá buscar fora vai satisfazer tão. Não sei explicar. É como se você te sentisse algo tão profundo que pode acontecer qualquer coisa na sua volta, no seu externo, que não vai te abalar, porque você tá alinhado naquela essência ali, que é o que a gente vai falar.
Só que, gente, hoje eu quero falar muito, não, quero pedir pra Nath falar muito sobre essa questão de devoção e entrega, porque é uma arte. Não foi à toa que eu botei o título da live de arte da devoção e entrega, porque é um lugar que não é tão simples da gente chegar, que não é um lugar físico, né? Não é tão simples de chegar, mas se a gente consegue se alinhar com isso, muda a nossa vida. Nath, vou te dar a palavra, conduz aí como tu achar da melhor maneira. Maravilhoso. Eu amei isso que você falou da questão dos véus, né? Primeiro, para contextualizar o pessoal que está assistindo a gente, a primeira coisa para a gente começar a entender a nossa realidade, né? A gente entender esse conceito de Maia, né? O que é Maia? É a ilusão. Então, todas as escrituras falam que nós estamos vivendo nesse mundo e existem vários véus de ilusão na frente dos nossos olhos e que a gente não consegue ver. Então, para vocês terem uma ideia, nós só conseguimos acessar, tipo assim, menos de 1% da realidade. E conforme a gente vai tirando esses véus, a gente vai sutilizando o nosso campo energético, a gente vai conseguindo ver, inclusive, outras realidades e outras dimensões, né? Porque essa dimensão que nós estamos vivendo, o mundo material, o mundo manifesto, é a terceira dimensão. E nessa dimensão, as coisas tendem a ser um pouco mais densas, né? Quando você vai se utilizando, você consegue, inclusive, abrir os seus poderes, né? Que a gente fala no Yoga Siddhis, né? E aí tem a clarividência também, que você consegue ver seres de luz, realmente anjos. Eu, inclusive, já vi, assim, pouquíssimas vezes na minha vida. Você consegue ver elementais também. E isso é que eu não uso nada alucinógeno, nada assim, pra vocês terem uma ideia. Eu sou super careta. É realmente a abertura desses sentidos. E todos nós temos esses sentidos. Não é algo, meu Deus, a Nath recebeu, ou a Andrea recebeu esses sentidos de Deus. Não, todos nós temos. A gente só precisa sutilizar a nossa energia para conseguir abrir, né, os nossos chakras, para conseguir sutilizar a nossa energia. E como que a gente consegue isso? Praticando a sutilização. Então, praticando a energia da verdade na nossa vida, eliminando a mentira, eliminando a manipulação, eliminando maus hábitos que a gente tem com o nosso corpo, né? Porque, inclusive, a gente precisa servir o nosso corpo físico e precisa fazer com que o nosso corpo físico atinja esse potencial máximo dele, porque esse é o veículo que nós temos aqui de evolução, né? Eu tava falando numa live semana passada que o nosso corpo físico, ele é o nosso templo. Ele é o templo que o divino deu pra gente, para que a gente pudesse evoluir, né? E é um presente gigantesco. Várias escrituras falam sobre isso, tanto os Vedas, até no budismo eles falam que o nascimento humano, ele é uma das maiores dádivas que nós temos, né? Quantos seres realmente conseguem ter a oportunidade de nascer como humanos? Porque como humanos, a gente até, em relação aos outros animais, a gente está num nível de consciência que a gente consegue ver os nossos padrões, as nossas emoções, a gente consegue analisar os nossos pensamentos e a gente tem essa ilusão que é Maia, que também Maia, a ilusão, esses véus, eles têm uma função, né? Então, Maia serve para que a gente possa viver tudo aquilo que não é, para que a gente enxergue aquilo que é, para que a gente enxergue a verdade e que a gente possa escolher com o nosso livre-arbítrio esse amor, essa verdade. O amor, ela é a vibração de mais alta frequência que pode existir no universo. Então, que eu tava falando, né? É muito importante que a gente elimine esses maus hábitos, que a gente vá se utilizando a nossa energia para que a gente realmente possa atingir esse amor puro, né? E aí, estar nesse corpo físico é tão importante porque quando a gente morre e a gente não tem essa ilusão de espaço e tempo, porque até a física já prova que tempo e espaço não existem, né? A gente não consegue, sem o corpo físico, separar os nossos pensamentos, as nossas emoções e ter essa capacidade de observar e conseguir curar esses padrões dentro de nós. Então, quando a gente morre sem o corpo físico, os nossos padrões eles se materializam imediatamente.
E aí, o que todas as escrituras falam, até o Espiritismo fala sobre isso também, da questão dos umbrais, né? A gente acaba se afinizando com essas vibrações que a gente tá em mais força no nosso campo. Então, se eu sou um ser que sente muita raiva, eu vou me afinizar com esses outros seres, esses umbrais de raiva. Então, a gente acaba ficando muitas encarnações nesses lugares, né? Tanto que vários trabalhos espirituais têm esses resgates de partes da nossa alma, né? Porque nós temos esses fragmentos da nossa alma, nós não estamos encarnados apenas como eu, Nath, aqui nesse corpo, eu estou também vivendo em realidades paralelas, né? Isso também é comprovado já, que eu estou encarnada em outros lugares do universo, em outros planetas, como bactéria, como animal, como homem, como vários seres, né? E eu também tive que passar por esses vários estágios de consciência até conseguir ter o merecimento de ter uma encarnação humana. Então, quando eu curo alguma coisa aqui, é como se existisse uma linha do tempo, né? Nem é uma linha do tempo, mas é uma linha que eu tô vivendo essas várias encarnações paralelas, e quando eu curo uma coisa aqui, eu acabo conseguindo curar em todas essas outras realidades paralelas também. Né? E por que eu tô falando sobre isso? O que isso tem a ver, né, com Bhakti, né? Que é essa devoção, essa entrega, né? Que é eu entender que eu estou aqui num corpo humano por merecimento do meu ser e a misericórdia de Deus, né? Seja lá como você chama Deus, porque muitas pessoas chamam de Krishna, outras pessoas chamam existem vários nomes. Tem gente que fala, é o universo, é uma energia, Jesus, enfim, né? Cada um fala de uma maneira, mas a gente tá falando da mesma coisa, né? Que é Deus. Quando a gente tira esse ego, né? Todas essas manifestações de Deus, elas são iguais, né? Não importa o nome que você vai dar. Mas o que é essa entrega, essa devoção? É você colocar a sua cabeça no chão e ser humilde, né? Todas as escrituras falam sobre isso. Elas falam que você não consegue acessar o conhecimento que todos nós buscamos e que a nossa alma tem sede por esse conhecimento, de entender por que nós estamos vivendo aqui nesse universo, o que a gente está fazendo, o que é essa realidade que a gente está vivendo. Todos nós já nos perguntamos isso, né? O que é isso, né, que eu estou vivendo? Todos nós temos essa sede. A gente não consegue acessar essa verdade do conhecimento sem humildade, né? As escrituras falam isso. Então a gente precisa ter muita humildade e entender que nós somos como um grãozinho de areia. Nós precisamos tirar essa autoimportância do ego, né? Que começa a ter esse autocentramento e começa a gerar diversos conflitos. Todos os conflitos que vivemos nas nossas vidas, eles são gerados pelo nosso ego, porque a gente se fere, a gente pega uma coisa muito pequenininha que alguém falou pra gente, a gente fica magoado e tem essa alta importância, a gente acha que o mundo gira em torno da gente, né? Então a gente começa a criar vários enredos mentais que nos levam para esse ciclo de encarnações repetidas, que é o samsara, né? Que o budismo fala tanto. Então é como se eu gerasse karmas, né? E o que nos prende nessa encarnação são os karmas que a gente gera. Então é como se a gente tivesse um útero de karmas, né? Que estão borbulhando e que se manifestam através dos nossos pensamentos. Então, todo pensamento é um karma, todo pensamento negativo é um karma. Então, quando eu entendo isso, eu também consigo observar os meus pensamentos, entender que eles só são um karma, e não agir impulsivamente baseada nesses pensamentos, né? Então, tá dando uma... Ah, passou. É que tava dando um barulhinho. Não sei do que é um barulhinho. Eu tô ouvindo também. Eu tô ouvindo também. Mas é quando tu fala, tu viu? Ixi, peraí. Mas enfim. Ou não... quando mexe no celular. Não sei, não tá mexendo aqui, não tava antes. Agora foi quando eu falei. Eu ia complementar o teu raciocínio e agora eu me perdi. Eu ia falar alguma coisa sobre os karmas. Do pensamento, que eu acho que era isso, que eu sempre falo pra eles, Nath, a importância, né? Porque o pensamento leva a uma ação.
E quando a gente está nutrindo ou quando a gente tem uma mente condicionada muito negativa, a gente vai atrair isso, porque a gente vai estar agindo nisso. Não adianta a gente querer separar, o que eu penso é uma coisa, o que eu faço é outra. Gente, hoje a gente já sabe que não existe essa separação. O que você pensa vai te levar diretamente a uma ação. Eu sempre falo isso para eles. Total. E é importante a gente começar a entender isso, porque quando você não tem essa prática de meditação que a Deia falou no início da live, que é tão importante, de observar os seus pensamentos, as ações que você está tendo baseada nesses pensamentos negativos, porque enquanto ele é um pensamento, ele ainda está dentro desse útero de karmas, você ainda consegue reverter, né? E esses karmas é como se fosse uma roda. Imagina uma roda que está girando. E a cada ação que você tem, você vai impulsionando mais essa roda. E vai fazendo ela girar ainda mais. Né? Então, a gente ter essa prática de meditação, por que eu tô tendo essa ação que eu tô tendo? Por que eu tô tendo esse pensamento, né? E ir fazendo essa autoanálise pra gente parar de gerar karmas que vão nos prender nesse ciclo de sofrimento, né? Então, quanto mais eu silenciar, mais eu recolher as minhas tendências negativas e não manifestar elas no mundo, mais eu vou purificando o meu chakra laríngeo, né? É muito dito que o universo foi criado através da fala, né? Porque o nosso chakra laríngeo, ele é o nosso chakra de manifestação no mundo. Então, tudo aquilo que eu falo, eu tô materializando no mundo. Então, se esse chakra é o meu chakra da expressão, para que eu vou usar esse chakra? Para manifestar mais tendências negativas, mais desarmonia no mundo, ou para manifestar mais amor, né? Eu descobri isso há alguns anos atrás, demorou um tempo, claro, para eu conseguir fazer esse processo de purificação. Mas ele precisa começar. Até que hoje em dia eu consigo realmente silenciar as minhas tendências negativas, um processo de meditação interno, e não mais manifestar elas no mundo, só manifestar amor, né? Mas a gente precisa começar esse trabalho, não é porque tem muito trabalho para fazer. Aí você olha pra sua vida, nossa, mas a minha vida tá uma merda, mas eu tô tendo vários pensamentos negativos. Então é melhor eu desistir porque é muito trabalho de autoconhecimento para fazer. Mas ele precisa começar. E não adianta. Muitas pessoas sofrem tanto que preferem até o suicídio muitas vezes. Mas a notícia é que até o suicídio ele não resolve as coisas. Porque você vai continuar encarnando, né? E você vai estar, inclusive, desvalorizando a oportunidade humana que você teve de estar nessa oportunidade aqui para evoluir, né? E o sofrimento, ele não é algo ruim também, né? Ele é uma oportunidade que a gente está tendo, uma sinalização que a gente está tendo para algo que precisa ser curado. Se não fosse o sofrimento, se a gente não sofresse, a gente nem conseguiria olhar para as nossas tendências negativas e não conseguiria purificar. Então, o sofrimento, ele é nosso amigo. As emoções, elas são uma manifestação, uma sinalização de algo que só precisa ser olhado e para você jogar amor ali, né? Então, é importante a gente entender isso. Você quer falar alguma coisa? Eu até falo para eles, Nath, eu vou mais além um pouco nessa questão do sofrimento, né? Que será que a gente precisa sofrer? Porque às vezes a gente pode olhar para aquela dor e não se identificar com ela, só aceitar que ela existe, né? Eu tô triste. Acolhe aquela tristeza ali. Eu tô com raiva. Não finge que ela não existe, não joga ela para baixo do tapete. Acolhe ela. Porque assim, se a gente fica jogando para baixo do tapete, aí pode ser que venha depois de uma forma tão brusca que aí vem o sofrimento e você não consegue nem se desidentificar dele. Você vai ter que sofrer, você passa por aquele sofrimento. Mas e se você conseguir se antecipar um pouquinho? Se você não precisar sofrer, se você olhar aquele desconforto no seu corpo, se você está tão conectado com você, sente aquela raiva. Por exemplo, eu quando comecei a fazer isso, eu comecei a identificar onde é que estava a minha raiva e ela começa lá nos meus pés. Eu começo a sentir ela subindo pelo meu corpo. E aí, hoje em dia que eu já tenho um pouco mais de autoconhecimento, que eu já tô mais imersa nisso e eu faço isso diariamente, de me observar minhas emoções, meus pensamentos, eu já sei que ela tá ali, aí eu falo com ela, né? Porque eu sei que se eu deixar ela subir pra cima de mim, se eu deixar ela tomar conta aí,
eu vou realmente entrar nesse estado do fundo do poço, do sofrimento, né? Exatamente. É muito diferente quando a gente tem um sofrimento, algo que aconteceu no nosso dia, que traz essa dor pra gente, né? E a gente consegue. Existem duas maneiras de você lidar com a dor, né? Você pode observar essa dor, né? Que é o que a Deia tá falando, a gente não se identificar com ela e conseguir usar a dor, usar Maia, né? Que é uma ilusão, porque tudo o que tá acontecendo na nossa vida fomos nós quem criamos. E é uma ilusão, é uma criação da nossa mente, porque temos esse livre-arbítrio, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre livre-arbítrio também. Para que a gente possa entender aquilo que a gente está criando e a gente possa criar coisas mais alinhadas. E como que a gente vai criar essas coisas mais alinhadas? Olhando para a distorção que eu criei e não mais repetindo, né? Como que eu vou querer ter uma vida diferente se eu tô tendo as mesmas ações, se eu tô co-criando as mesmas coisas baseadas nos mesmos pensamentos? Muito provavelmente, e mesmo depois de iluminados, os seres iluminados que falaram isso, né? Disseram assim, mesmo depois da iluminação, talvez eu precise ainda continuar reencarnando para concluir esses karmas. E mesmo depois da iluminação, talvez ainda venham esses pensamentos negativos, porque eles são karmas que eu criei em outras vidas passadas. Então eu não devo me identificar também com os meus pensamentos negativos, mas eu devo tentar entender pelo menos da onde eles vêm para que eu possa melhorar a minha vida a partir disso, né? Então, a gente não ficar nessa tensão também, meu Deus, estou pensando negativo, tal, e sim observar, ok, tive um pensamento negativo, e muito provavelmente, talvez esse pensamento nem seja seu também, porque a gente capta muitos pensamentos do campo eletromagnético do lugar, então é essa não identificação que faz com que a gente atinja realmente esse estado de plenitude. Essa aceitação, ok, tive esse pensamento, mas ele é só um pensamento, ele não tem o significado de muito bom ou muito ruim, sem apegos ou aversões, né? E esses tempos eu tava com o Swami, né, assistindo uma palestra dele, e aí eu perguntei pra ele, a gente estuda muito sobre Krishna, Deus, né? Krishna é o divino, é Deus, é como a gente chama nas escrituras, né? E aí eu perguntei pra ele, mas se Deus, ele é autossuficiente, ele se preenche de si próprio, por que que ele criou a gente? Eu perguntei pra ele, né? E aí ele me respondeu assim, sim, realmente, ele é autossuficiente, ele já tem tudo. Mas ele criou a gente porque ele só não tem uma coisa, ele não tem o nosso amor. Só que aí eu fiquei pensando, nossa, mas por que que ele criou esse mundo? Se ele é perfeito, por que que ele criou esse mundo com tantas imperfeições, né? E aí ele respondeu assim, porque esse mundo, se fosse criado em perfeição, nós seríamos como robôs. E não seria amor, né? Porque o amor, ele só é surgido como uma flor de lótus dentro do nosso coração quando ele vem da nossa vontade, do nosso amor. Por isso que ele criou nós, seres humanos, com livre-arbítrio. Para que possa ser um amor verdadeiro, senão seriam robôs de amor, e não é amor, né? E aí, como a gente tem esse livre-arbítrio, a gente consegue criar as coisas como a gente quiser criar, né? E Deus, o divino, só tá esperando, e por isso que ele nos deu Maia, né? Para que a gente possa ter esses dois caminhos. A ilusão, né? De escolher essas tendências negativas, de escolher mais e mais sofrimento, né? Ou escolher o amor, a verdade, as virtudes elevadas, escolher realmente ser um servo de Deus, escolher ter humildade para receber esse conhecimento espiritual, entender que nós não sabemos de nada. Sermos humildes, que a gente é tipo assim, um grãozinho de areia no universo, tirar esse nosso ego, essa nossa autoimportância, para que a gente realmente possa estar aberto para receber,
né? Imagina Deus querendo te entregar todas as bênçãos do mundo e você falando assim, não, mas eu já sei de tudo, porque eu isso, eu aquilo. Aí ele vai falar, ah, então tá bom, você tem o livre-arbítrio, eu tô aqui querendo te dar as melhores coisas, mas você já acha que você é autossuficiente, que você consegue tudo, então tá bom, né? Então escolha você, porque você tem o livre-arbítrio. Deus nos ama tanto que ele nos deu o livre-arbítrio, mas ele tá só esperando que a gente possa escolher, né? Com a nossa vontade, esse amor para que ele possa derramar as bênçãos na nossa vida, né? Você quer falar alguma coisa, amiga, sobre isso? Exatamente. Eu tô num processo que isso faz muito sentido pra mim e foi por isso que eu te chamei pra fazer essa live, porque eu estou num momento que eu não quero mais nada. Sabe quando eu não sei se tu já viveu isso, mas eu cansei de querer. Eu não quero. Eu todos os dias que eu acordo, eu falo: Deus, guia a minha vida. Deus, me fala onde eu tenho que ir. O que eu preciso fazer hoje? Porque eu já entendi que eu, querendo, eu vou demorar muito mais para qualquer coisa na vida, seja evoluir, seja me iluminar, seja conseguir uma casa nova, um carro, qualquer coisa, eu vou demorar muito mais, porque eu não sei tudo que ele sabe. Porque eu não tenho essa energia, esse amor, eu não tenho isso ainda. Ele que tem. Então eu tô nesse momento de tipo, eu tô aprendendo a entregar, eu tô aprendendo a ser realmente devota, porque Deus sempre esteve presente na minha vida, né? Eu lembro de ser bem pequena, minha avó me ensinando a rezar. E claro que dentro das religiões, porque daí depois eu conheci o Espiritismo, então Deus sempre esteve ali. Mas o momento que eu vivo hoje é muito diferente. É um momento de realmente parece que eu cansei de ficar nessa briga do meu ego, eu cansei de ficar nessa briga do que eu faço, o que eu não faço, e atraindo pessoas que eu acabo me prejudicando, e às vezes com discussões, coisas que eu não quero, sabe? E que eu entendi, por algum motivo, alguma luz divina nas minhas preces, veio e eu acho que eu baixei um download em mim, assim, naturalmente, sabe? De tipo, esse é o caminho certo, sabe? Eu vou ficar só aqui recebendo. Cansei de ficar lutando, cansei de ficar querendo, sabe? Nossa, amiga, que lindo isso que você falou, porque é exatamente esse o estado de você estar entregue, né? Tipo, quando você não quer mais as coisas com o seu ego, porque o ego é como se fosse aquela criança mimada. Eu quero isso. E aí, muitas vezes, pelo seu ego, você até acaba conseguindo aquilo que você quer. Só que aquilo não te faz tão feliz. Eu lembro que quando eu era criança, eu vou dar esse exemplo porque reflete muito o que todos nós fazemos em nossas vidas todos os dias. Eu lembro que quando eu era criança, eu comprei um ovo de Páscoa, que tava prometendo que vinha um brinquedo dentro, né? E aí, esse ovo de Páscoa veio sem o brinquedo dentro. E da minha irmã veio com. E aí eu lembro que eu fiz um fiasco quando eu era criança. E aí bati o pé, eu quero esse brinquedo, eu quero esse brinquedo. A minha irmã ganhou e eu não. E não sei o quê. E aí eu lembro que meu pai mandou um e-mail para essa empresa pedindo, né, esse brinquedo. E aí quando o brinquedo chegou, eu falei, ah, tá bom, chegou. E tipo, nem dei bola pro brinquedo. É a mesma coisa que o nosso ego faz todos os dias da nossa vida. Ele quer as coisas, projeta a felicidade, faz um fiasco porque quer as coisas, mas quando consegue, a mente vai jogar para um outro desejo. E assim você fica alimentando os seus desejos, que vão ser prazeres imediatos e ilusórios, que não vão te trazer o prazer real, né? Que é essa realização em Deus. Quando a gente consegue esse prazer real, quando a gente entrega, a gente para de querer. Porque muitas vezes a sua mente vai projetar, meu Deus, eu quero que essa pessoa esteja comigo, né? E aí você cria um castelo ilusório em relação àquela pessoa. E aí quando você vai ver, não era nada daquilo que você imaginou. E aí você, tipo, quebra a cara, né? Por isso que tem uma frase que eu gosto muito, esteja sempre com a testa próxima à terra. Porque quem tá com a testa próxima à terra levanta muito mais fácil dos tombos que leva da vida, porque tá em humildade. Tá em reverência ao aprendizado. Então, eu não crio mais expectativas. Eu só sou um canal de Deus, como a Deia falou. Eu acordo todos os dias e eu só falo, Deus, me guia, me mostra esse caminho que eu tenho que seguir. Eu tô aqui pra ser um canal do amor. E seja o que eu tiver que fazer,
seja servir o próximo, seja dar um sorriso para uma pessoa na rua, seja ajudar um idoso a atravessar a rua, seja fazer o que eu puder para servir a humanidade, que foi o que os mestres fizeram, Jesus, Chico Xavier, Madre Teresa, Gandhi, né? Eles vieram servir a humanidade, né? Então, o meu guru falou esses tempos, né? Mas por que esses mestres ascensionados, muitas vezes eles vêm à Terra, né? Para servir, eles já são iluminados, eles podem fazer o que eles quiserem, mas é porque transborda tanto amor do coração deles que eles precisam escoar esse amor, né? E aí, por misericórdia do coração deles, a gente acaba recebendo muitas coisas, muitos ensinamentos auspiciosos de muito amor, né? Então a gente acaba recebendo esse néctar divino mesmo, né? Porque transborda. Então, quando a gente está nesse estado de serviço, de devoção à humanidade, nesse amor, né? É também essa prática de abundância, porque eu tô entendendo que eu tô servindo apenas pelo amor, eu tô largando o meu ego, aquele que quer recompensas, né? Então, quando eu comecei a estudar muito sobre serviço, muitas vezes eu via pessoas que estavam servindo só porque queriam algum tipo de reconhecimento do mundo material, né? Então a pessoa, ela quer muitas vezes até o reconhecimento do mestre dela, da egrégora que ela tá, ou muitas vezes, enfim, seja qualquer tipo de like, reconhecimento, ou você ganha o reconhecimento do mundo material, ou você ganha esse néctar divino, que é preencher o seu coração com amor. Então, quando você tá em bhakti, em devoção, esse serviço desinteressado, você não tá esperando nada em troca. Você não tá colocando as expectativas do seu ego, porque eu quero isso em troca, ou porque eu quero esse merecimento em troca, ou porque eu quero ser iluminado. Você larga todos os seus quereres e só fala, eu sou um canal do divino na Terra, e eu só quero que o divino age através de mim, porque eu quero que todos os seres se iluminem. Eu não quero esse conhecimento, essa iluminação só pra mim. Eu quero que todos os seres sejam livres e felizes, né? Livres do sofrimento e de suas causas, que é aquele mantra Lokasa Mastasu Kinobhavantu, né? Então, isso é entrega e devoção. E Krishna, Deus, ele gosta muito disso, porque ele quer que todos os seres atinjam esse amor por ele, né? E quando a gente atinge esse amor por Deus, a gente começa a entender que a gente não precisa de mais nada. De mais nada. Eu não preciso de um relacionamento, eu não preciso depositar as minhas expectativas em um ser humano, em outra pessoa, para que outra pessoa me dê o amor que eu mesma deveria me dar, com a minha conexão com Deus. Até porque essa pessoa do mundo material, Maia, é apenas uma ilusão. Vai ser passageiro. Tudo isso que a gente tá vivendo, por mais que a gente projete uma felicidade, por mais que a gente encontre o relacionamento perfeito, isso vai passar, porque até o nosso corpo físico, que a gente tá apegado em grau máximo, daqui a 100 anos, vai estar debaixo da terra. E quando a gente não entende essa natureza impermanente da realidade, a gente começa a sofrer, porque a gente começa a ter muitos apegos e aversões às coisas, e a querer segurar. E ontem eu tava falando com uma amiga sobre isso, né? Quanto mais a gente tenta segurar, é a mesma coisa quando você tenta segurar uma areia, né? Você segura, ela escorre pelas suas mãos, porque a natureza do amor, ela é tão sutil, e o amor, ele não pertence a absolutamente nada, né? O amor, ele preenche de si próprio. Quando você tá querendo o caminho do amor, você tem que estar disposto a viver o caminho do amor. E tem uma frase, ainda que tenha uma espada escondida nas suas plumas, né? Se você não tá disposto a viver a ira do amor, então é melhor você cobrir a sua nudez. Porque o amor é essa energia que exige entrega, então você não pode querer só o prazer do amor. E é isso que a gente faz quando a gente ama o divino, né? A gente tá disposto a tirar de dentro da gente todas as nossas mágoas, todos os nossos ressentimentos, e isso é purificar o nosso coração, né? Então, quando você tá realmente entregue, você fala, Deus, por favor, me ajuda. E ainda que eu tenha mágoas em relação a essa pessoa, por favor, protege essas pessoas dos meus próprios pensamentos. Eu ainda não consigo
realmente ser puro de coração e perdoar essa pessoa, mas peça, por mais que você não consiga ainda largar maus hábitos, pelo menos reza, Deus, por favor, me dê forças para que um dia eu consiga. Igual a Deia falou, eu não tenho essa força, mas você tem essa força e você pode me ajudar. Então você ter realmente essa entrega e essa devoção, né? E essa entrega, essa devoção, ela não tá em uma ação em si que você faz, né? Então não é você ir todos os dias no templo, na igreja, sei lá, aonde que você frequenta para exercer sua espiritualidade, não é você só acender uma vela para dizer que você está fazendo, é a maneira na qual você faz, né? Muitas pessoas aqui, eu frequento um templo, aqui em Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros, né? A gente canta vários mantras. E aí eu tava falando esses tempos com a minha mestra sobre isso, né? E aí a gente tava falando, muitas pessoas cantam mantras, mas estão só ali por cantar, só para fazer um social, né? E muitas vezes a pessoa não entra em contato muito profundo com o que é os mantras, né? Que são esse som transcendental. Então a pessoa só tá ali cantando, mas não tá nem entendendo. Claro que é bom pra alma dela, porque ela tá entoando esses sons sagrados e tudo mais. E ela vai cada vez mais transcendendo a alma dela, né? Mas mesmo assim, muitas pessoas estão fazendo essa espiritualidade de uma maneira muito superficial e não estão realmente entrando em contato com o que é isso de fato, né? Então nunca é o que você faz, mas a maneira na qual você faz. Então já que você faz alguma coisa, faça com todo o seu amor, né? Tem uma história que eu li, não lembro se foi nos Vedas, acho que foi no Bhagavad Gita, que eu li essa história, que era a história de um menino, né, que ele era filho de um devoto de Krishna, e aí na casa deles eles tinham um templo, eles tinham uma deidade, né, que eles cuidavam e alimentavam essa deidade. Então a deidade é como se fosse uma estátua, né, que tem toda aquela energia de Deus nela, e aí você vai fazendo oferendas todos os dias, você vai alimentando aquela energia divina dentro do seu lar, né. E aí esse menino, ele não entendia nada sobre os mantras que precisavam ser entoados, porque era o pai dele que fazia isso todos os dias. Só que um dia o pai dele precisou viajar e ele precisou fazer isso, né? Porque a deidade precisa ser alimentada, você precisa acordar a deidade todos os dias, colocá-la para dormir, né? Enfim. E aí, ele não entendia nada, ele não sabia nenhuma técnica, mas o coração dele era tão puro e ele fez com tanto amor que quando ele foi oferecer a comida para a deidade, né, ela realmente comeu. E, tipo, isso nunca tinha acontecido. A comida sumiu do prato, e essa história é real. E aí, no outro dia, ele foi contar pro pai dele. Pai, você não vai acreditar. Tipo, olha aqui, ele comeu mesmo a comida e tal. E o pai dele ficou, tipo, sem acreditar, sabe? Mesmo sendo devoto há muito tempo e tal. E aí, ele ficou sem acreditar. Oi, linda. Coisa mais linda a sua história. Gratidão. E aí, E aí tá, né? Ele ficou sem acreditar. E essa história conta muito sobre como... O pai dele. Como quando a gente tem essa pureza dentro do nosso coração, a gente não precisa saber muita técnica, porque Deus, ele só quer a pureza e o amor do nosso coração, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa que não sabe nem ler, nem escrever, mas ela tem uma simplicidade dentro do coração dela, que aquilo emana. Então a gente não deve classificar as pessoas pela faculdade que a pessoa fez, pelo status dela, porque a gente deve olhar para a pureza do coração da pessoa, a beleza vibracional que ela tem, né? Muitas vezes aqui em Alto Paraíso você vai numa cachoeira que tem aquele senhorzinho que tem aquela terra que cuida da cachoeira e tudo mais. Ele não sabe nem ler, nem escrever, ele não fez faculdade, nem nada, mas ele tem uma vibração tão pura do coração, uma simplicidade, uma nutrição energética tão incrível, que isso é luxo, né? Essa beleza espiritual. Então, quando a gente fica focado muito no material, a gente tá focado nessa ilusão, então a gente se ilude. Muitas vezes, quantas vezes isso já deve ter acontecido com vocês? Você olha para uma pessoa muito linda, aí você fala, meu Deus, essa pessoa quero perto de mim. Aí depois você vai conversar com a pessoa abre a boca, você fala assim, meu Deus, eu quero sair de perto. Porque beleza não é física, beleza é vibracional, né? Então, é importante a gente começar a entender isso. Eu vou deixar daí eu falar um pouquinho.
Maravilhoso, Nath. Eu tô super assim, concordando com tudo que tu tá falando. Eu acho, espero que vocês estejam entendendo também, gente. Se vocês tiverem dúvidas, já vão mandando as dúvidas de vocês, tá? A gente já tá no finalzinho da live, temos 15 minutos. Mas eu concordo com tudo, Nath. E quando a gente começa a perceber isso, sabe? Eu acho que muita gente que tá aqui na live deve estar pensando, ah, mas não é bem assim, né? Tipo, a gente vive no mundo material, a gente tem que fazer as coisas da matéria. Mas, gente, quando você consegue ter esse pensamento além disso, sim, você tá no mundo material, você tem que acordar, você tem que tomar seu banho, você tem que arrumar não, cuidar do seu corpo, fazer, enfim, tudo que você faz. Mas se você consegue se conectar com esse além, com essa entrega, você faz tudo do mundo material com mais facilidade. Você se movimenta na vida com mais facilidade, né, Nath? Sim, total. E outra coisa que eu tava pensando aqui enquanto tava falando, né? Que a gente tava falando sobre o prazer do mundo material, né? Muitas pessoas podem pensar assim, nossa, mas a gente tá vivendo no mundo material, como assim? Só que, na verdade, até as escrituras falam sobre isso também, né? O ideal mesmo é a gente usar, então, o mundo material, já que a gente tá nessa realidade, você não pode negar o mundo material, né? A minha mestra mesmo, ela usa a beleza do mundo material para se elevar. Então você pode muitas vezes olhar para uma pessoa que se arruma e falar, nossa, que fútil, né? Mas depende para que você tá se arrumando. Muitas pessoas se arrumam para seduzir, para não sei o que, para impressionar os outros. Mas se você vê as culturas com uma vibração mais elevada, as indianas mesmo, a própria África, a cultura africana é toda cheia de cores. Enfim, tem essa vibração elevada, porque esses seres, eles se arrumam pro divino. Nath, os próprios mestres ascensionados, né? Tem muita pergunta, ai, por que que desenham eles daqueles jeito? Por que que eles são daquele jeito? Porque a beleza não é uma coisa ruim, né? Não, a beleza, ela é um resultado da purificação, inclusive, né? Então, as escrituras dizem que quando a gente começa a elevar muito a nossa energia, a gente para de ter essa forma animalesca, né? Então você pode ver pessoas, inclusive, que a gente vê na rua, que tem, parece que tem cara de animal mesmo, né? É muito louco. E aí, quando a gente começa a se utilizar, o nosso perispírito, ele começa a ter essa forma muito sutil. Se vocês olharem as fotos de Saint Germain mesmo, olha o rosto dele, ele é muito lindo. Jesus mesmo, enfim. Mas é isso, assim, a gente entender que não tem problema nenhum a gente ter todos os prazeres do mundo material. Só que se a gente oferecer para Deus, então eu me arrumo por quê? Qual a intenção que eu tô me arrumando? Para agradecer a minha vida, para agradecer o divino, a minha existência, para mostrar o quanto eu sou grata, o quanto eu tô cuidando do meu templo, que é o meu corpo físico, né? Os templos na Índia, eles são todos enfeitados, eles são todos lindos, né? Então, a gente oferecer para Deus. Então, tem uma prática que a gente faz que é dar prasadam, né? Então, o que é prasadam? É a comida oferecida. Então, toda vez que você for comer, você oferecer para Deus e oferecer em prazer de Deus, né? Quando você for fazer qualquer coisa, você oferecer para Deus, né? Porque aí você começa a cuidar da vibração na qual você tá fazendo as coisas no seu dia. Então, você não vai mais lavar uma louça com aquela vibração de reclamação, enfim. Você vai lavar aquela louça como uma prática transcendental. Então, você pode imaginar que o barulho dos pratos são como sinos que te elevam, né? Então, tem um cachorro latindo aqui, aí eu lembrei muito quando as pessoas elas vão pra Índia, elas acham, nossa, lá eu vou ter todo o silêncio do mundo e eu vou transcender. Só que na verdade a Índia é o lugar mais barulhento que existe e você tem que encontrar o seu silêncio interno, na verdade, essa é a prática. Então, a gente também entender que quando a gente começa. Pode falar. Tá. Aí eu tava falando, né, sobre quando a gente começa a atingir esse Prema Bhakti, né, que é esse amor puro pelo divino, automaticamente tudo que a gente começa a fazer é automaticamente pro divino, porque a gente já se utilizou tanto que a gente não mente mais, a gente não manipula mais, a gente não guarda mágoas e tal, a gente já tem um coração puro que tudo aquilo que a gente faz
é para Deus, porque a gente tá alinhado com essa vibração divina, né? Essa alta frequência que é o amor, que é a frequência mais elevada, né? E eu tava falando muito sobre Deus, ele tem tudo, menos o nosso amor. Então, cada ser é único, né? Cada ser tem o seu amor único, tem a sua própria flor de lótus dentro do coração. Por isso que nós sermos nós mesmos, vibrarmos a nossa verdade, e todo o amor que a gente tem do nosso coração, a gente manifestar pro mundo, é o que Deus quer. Deus não quer que a gente vista um personagem e finja ser quem a gente não é. Porque ser quem nós somos e também não tentar ser outra pessoa, não querer ser outra pessoa, porque você está negando a sua vida, né? Porque você tem algo importante para doar ao mundo. Então, quando você é você mesmo, você consegue atingir esse potencial máximo. E é isso que Deus quer, que você possa vibrar a verdade, que você possa ser você mesmo, manifestar os seus dons no mundo. E aí você começa a ter esses merecimentos, né? De manifestar essas experiências mais auspiciosas na sua vida, esses superpoderes, né? Que a gente tá falando, clarividência, esses seeds, essa capacidade de ver e se comunicar telepaticamente até com seres de outras dimensões, né? Então é incrível, pode falar. Nath, se tu pudesse dar uma dica para eles, como sair do apego, tá? Porque a gente falou aqui do apego, porque o apego é o que gera praticamente tudo isso, né? Ou é o apego do teu mental, as expectativas que tu criou pro que tu quer, pro teu desejo, para aquela pessoa, ou é o apego físico, né? Ah, eu sou apegada ao meu carro, minha casa, a meus animais, ao meu pai, minha mãe, enfim. Como sair desse apego? Eu só quero também dar um exemplo. Tu citou um exemplo lá, não quis te interromper. Tu falou do Kinder Ovo, né? Tu tava com a expectativa de que queria aquele brinquedo. E, gente, isso aconteceu comigo muitas vezes na vida, mas em questões assim, que eu esperei muito tempo. Por exemplo, eu sempre quis fazer uma cirurgia no meu nariz. E eu esperei muito tempo para poder pagar essa cirurgia, porque ninguém na minha família era a favor de eu fazer, ninguém queria pagar para mim. E eu tinha certeza que quando eu fizesse a cirurgia na minha vida, eu ia ser a pessoa mais feliz do mundo, eu não ia precisar de mais nada. Eu criei aquilo pra mim. Eu fiz a cirurgia, pensa que eu fiquei satisfeita? Fui lá e fiz outra cirurgia, pensa que eu fiquei satisfeita? Então, assim, a gente põe uma expectativa, a gente acha que vai dar... Ah, depois que isso acontecer comigo, né, a gente se apega com aquele momento que vai acontecer, então a gente passa a vida inteira pensando naquele momento lá que vai acontecer. E a gente simplesmente chega nele depois e já não é mais isso, né? Porque esse apego, ele é ilusório, como a Nath falou. Então, Nath, se tu pudesse dar assim, ó, uma dica. Primeira coisa que eu posso fazer, primeiro passo que eu posso dar para sair do apego, né? Do apego pessoas, material, enfim. Maravilhoso. Então, a gente precisa imaginar que a gente está amarrado por muitos apegos. Então, imagina como se você tivesse emaranhado num emaranhado de cordas, né? Com muitos e muitos nós, né? Para você desenredar essa corda, você precisa começar pelo último nó que você fez, né? Então, você não vai conseguir tirar o apego diretamente de você, de uma hora para outra. Então, a gente usa uma técnica tibetana que eu usei por muito tempo, que é usar o pensamento para cortar o pensamento, diamante para cortar o diamante e apego para cortar o próprio apego. É a mesma coisa, o próprio antídoto do veneno da cobra, quando você é picado por uma cobra, o próprio soro, ele vem do veneno da cobra, né? Então, é a mesma coisa. Né? Então a gente vai usar o apego para cortar o apego. Se eu tô muito apegado aos meus próprios desejos e isso me faz sofrer, né? Então, esse é o primeiro nó. Então eu começo desatando esse nó e me apegando não só à minha felicidade, mas à felicidade do outro. Então eu troco o apego de lugar. Entendeu? Então você vai começando a se apegar à felicidade do outro. E se apegando à felicidade do outro, você começa já a desenvolver várias virtudes, como o serviço à humanidade, esse amor, né? E não pense que o outro que está recebendo o seu ato de serviço, ele está se beneficiando. Quem mais está se beneficiando é você. Porque é você que está tendo a oportunidade de aumentar o prema, de aumentar o amor dentro do seu coração. Né? É você que está tendo essa oportunidade de elevar a abundância na sua vida, porque quanto mais você serve, você está vibrando que mais você tem para doar, né? Então, você já vai exercitando isso. E aí você vai trocando o apego de lugar, né? Então, a própria prática espiritual,
eles falam nas escrituras que você precisa praticar durante muito tempo, até muitas vidas, mas é porque simplesmente você está tendo práticas no seu dia. Se você olhar tudo que você faz no seu dia, eu brigo com não sei quem, eu acordo reclamando, tananana, você está tendo práticas ruins. Então você usa a prática espiritual, né, que é o yoga, que a gente faz os sadhanas, né, os mantras, para trocar a prática ruim pela prática boa. E aí depois, quando você já atingiu um estado iluminado, você pode simplesmente tirar a prática, né? Mas aí é um outro, né? Primeiro faça o que você tem que fazer agora, que é a sua prática, né? E por fim, você pode cortar esse apego em si, né? E simplesmente também uma coisa que ajuda muito é a gente entender esse estado de entrega, né? Eu até estava escrevendo hoje sobre isso, que eu estava passando por um processo bem interessante. E aí eu escrevi aqui: às vezes a vida não te dá aquilo que você quer, mas ela te dá aquilo que você precisa, que é ainda melhor, né? Eu tava numa super expectativa, assim, de um relacionamento que eu tava vivendo e tudo mais. E aí eu pedi pra Deus a verdade, né? Que eu queria saber a verdade do que estava acontecendo, porque tinha algumas ações da pessoa que eu não estava entendendo. E aí, olha a bênção que é você praticar a verdade na sua vida, né? Você não mentir, você não manipular. Porque quando você pede pra Deus e você tem um coração puro, Deus te dá a verdade. E aí eu pedi a verdade. E hoje de manhã, pedi ontem à noite, hoje de manhã veio a resposta. Eu fiquei sabendo toda a verdade. E é claro que, tipo assim, não era aquilo que eu esperava, porque meio que destruiu as minhas expectativas em relação a esse relacionamento. Mas, cara, eu juro que eu não fiquei triste, eu fiquei até feliz, juro por Deus. A verdade, assim, ela tem uma frequência tão alta que eu comecei a rir. Eu falei, cara, eu não acredito, tipo assim. E eu fiquei muito feliz. Aí eu até escrevi aqui: a verdade liberta, ela abre a alma para a janela mais transcendental que existe, que é o maior contato com o divino, que é o divino te mostrando que essas portas que estão se fechando quando você tá na pureza do seu coração, você sente que, tipo assim, não importa o que o outro vai fazer. Se o outro não soube valorizar a pureza do meu coração, que pena. Porque eu realmente acreditei que esse pudesse ser um relacionamento, né? Porque eu não fiz jogos nenhum, eu não menti pra pessoa, eu só demonstrava amor, verdade. E nem por isso que aconteceu essa situação, eu vou me fechar, né, pra um outro relacionamento. Só significa que esse não era o relacionamento. Então, quando uma porta se fecha, outras milhares de portas se abrem. E quando você tá na frequência certa, as pessoas exatas começam a aparecer na sua vida. As coisas que você precisa viver. Só que não é o que você quer com o seu ego, né? Eu queria muito esse relacionamento com os desejos da minha mente. Mas é o que a sua alma precisa. E aí, eu comecei a ter, né, umas experiências bem auspiciosas, assim, com outros seres, né, de relacionamento amoroso, até com outros seres lemurianos, pleiadianos. Eu comecei a ter essas memórias, assim, dessa pureza do coração. Então você começa a ser atraído pro relacionamento. Eu não sei o que vai se apresentar na minha vida a partir de agora, mas eu tenho certeza que vai ser uma pessoa, tipo, muito alinhada com a minha vibração. Então eu não fiquei triste desse relacionamento ter ido embora. Eu fiquei feliz que agora a pessoa exata vai aparecer na minha vida, porque é esse não querer, é esse não apego, é essa entrega absoluta de você entender, não importa o que aconteça na minha vida, eu vou utilizar para minha evolução. Não importa o que aconteça na minha vida, eu sou um canal de Deus. Então tudo o que acontecer vai ser alinhado, e não importa o que o outro vai fazer, se o outro vai te amar, você nunca vai saber se o outro te ama de verdade. O que importa é se você tá expandido na experiência do amor, se você tá na pureza do seu coração, se você tá na verdade. E as experiências vêm e vão. Só que se você tiver na vibração correta, as experiências certas e mais alinhadas vão chegar pra você. Isso você pode ter certeza. Então isso é você se entregar. Entender que nada do que acontecer é algo pessoal com você. Deus não quer jamais o seu mal, né? Então ele não vai te jogar uma experiência como um castigo, jamais. Deus, ele só quer o seu bem, ele só tá te mostrando que você precisa começar a ter as ações corretas para você começar a atrair
as experiências mais alinhadas. E mais alinhadas não quer dizer que não vão ter desafios, mas é os desafios que você precisa viver para crescer e para aprender. Então é como se a gente fosse uma criança espiritual e Deus estivesse mandando vários desafios pra gente, para que a gente possa aprender com essas situações e crescer, para que a gente possa ter essa maturidade espiritual de conseguir realmente lidar com qualquer situação em neutralidade, que é o que Buda falava, né? Essa sabedoria da equanimidade, a sabedoria da neutralidade, estar no caminho do meio sem apegos ou aversões. E o que isso significa? Estar em entrega e confiança. Entender que tudo, absolutamente tudo que chegar até mim é para que eu possa evoluir e aprender. Nós não sabemos de tudo. Quando a gente começa a criar expectativas, a gente tá sendo arrogante, a gente tá dizendo pro universo assim, eu já sei de tudo, tananana. E aí, quando vem um desafio, a gente sofre. Mas é como se a gente não tivesse criado aquilo na nossa vida, né? A gente se coloca numa posição de vítima, mas foi tu que criou aquilo na tua vida para que tu também pudesse aprender. Então, tudo é aprendizado. Você tem a oportunidade de se amar, né? Então, eu sempre falo isso. Todas as vezes que você se sente rejeitado, todas as vezes que você se sente excluído, todas as vezes que algo não der certo na sua vida, significa só que você não está se dando o amor suficiente. Que você ainda está projetando no outro aquilo que você mesmo deveria se dar. E quando você se preenche desse amor divino, você realmente entende que você não precisa de nada, que pode acontecer qualquer coisa no seu caminho, na sua vida, mas que existe um lugar que nunca vai mudar, né? Então, os relacionamentos nesse mundo manifesto, eles são maia, eles vêm e vão, são impermanentes, mas o único relacionamento que não muda é o seu relacionamento com o divino. E não quer dizer que você não possa ter experiências transcendentais com outras pessoas, outros relacionamentos nesse mundo material. Você pode, só que entender que não é porque acabou que não deu certo. Talvez tenha dado certo por um dia. E aquele um dia foi a experiência que você precisava para aprender. E é isso, sabe? Então a gente se agarrar naquilo que realmente não muda, que é o nosso relacionamento com o divino, que é o relacionamento com nós mesmos. E quando a gente tem isso, a gente consegue transbordar o amor. Eu não espero mais o amor do outro. Eu sou o próprio amor e eu começo a transbordar esse amor no mundo, né? E o outro, ele só tá aqui pra me complementar, mas não importa se essa pessoa tá aqui ou não tá. Ela só tá aqui pra me complementar, né? Pra transbordar ainda mais comigo, mas eu não tô esperando nada dela, né? Porque tudo muda, as pessoas se apaixonam por outras pessoas, as pessoas vêm e vão, e sempre vai vir algo melhor. Se uma experiência passou, é porque tem algo melhor. Você já concluiu esse aprendizado, agora vem um próximo, porque você precisa subir essa escadinha da evolução. Nada aqui é fixo, e que bom que nada é fixo, porque essa natureza de movimento que faz a gente evoluir. Exatamente, Nath encerrou com chave de ouro, perfeita! Amei, Nath, assim, ó, de verdade. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu amei tudo que tu falou, absorvi muita coisa. Eu acho que essa live foi mais pra mim do que pras pessoas. Eu aprendi muito contigo nessa live. Gente, vocês estão quietinhos aí, como não mandaram perguntas, a gente já passou do tempo. Vou deixar para vocês tirarem as dúvidas de vocês com a Nath lá no Insta dela, se vocês quiserem. Nath, põe teu Insta pra gente aqui, por favor, põe no chat. Claro, posso sim. Ah, uma outra coisinha só para complementar, posso falar? Mais uma coisinha? Pode. Ó, gente, coloquei meu Insta aqui para vocês. Eu queria contar para vocês rapidamente uma coisa que foi um aprendizado e tanto para mim, que liberou muito a minha arrogância, né? Quando eu comecei a seguir o meu guru, né? Todos os devotos, eles se ajoelhavam aos pés dele. E no início eu tinha uma arrogânciazinha. Eu falava, como idolatrar uma pessoa, né? Me ajoelhar aos pés dela. E aí foi um processo muito intenso pra mim. E eu fazendo na prática, né? Da humildade de tentar fazer isso e liberar o meu ego. E foi extremamente importante pra mim. Mas ainda assim, a gente entender que quando você acha que você tá iluminado, quer dizer que você tá recém no inicinho do seu processo, na verdade. Porque quem tá iluminado não acha que tá iluminado. Porque, na verdade, quem tá iluminado tem uma clareza tão total que, tipo assim, a vida é eterna e eu vou sempre aprender mais, eu vou sempre amar mais, né? Ter mais amor pra preencher o meu coração. Aí um dia eu tava falando com o Swami e aí eu falei pra ele, nossa,
teve um dia que eu tava fazendo guirlandas pro meu guru, né? E aí, nesse dia, eu tava fazendo com todo o meu amor aquela guirlanda, só que ela não tava simétrica, ela tava imperfeita, assim, sabe? Digamos assim. Só que eu tava fazendo com o meu coração. Aí uma outra devota falou assim pra mim, não, porque você tem que fazer ela simétrica. E eu fiquei brava, eu falei, cara, eu tô fazendo com todo o meu amor. E é isso que o divino se importa, é o meu amor. E ok, isso é uma verdade, né? É a forma como você faz, não o que você faz. Aí o Suami olhou pra mim, e o mestre, né? E ele disse assim: mas você tem arrogância de achar que o seu amor pelo divino é alguma coisa? Nem Radharani, né? Que Radharani, pra quem não sabe, ela é a devota perfeita de Deus, né? Aquela que tá em completa entrega, em completo amor, né? Por Deus. Nem ela fala que o amor dela por Deus é grande. Ela que é a personificação do amor mais transcendental por Deus. Né? Então vocês podem pesquisar Radha e Krishna, que é o Mahamantra, Hare Krishna, que na verdade é Radha Krishna, né? Nem ela fala isso. Por que você vai falar? Né? Isso foi um aprendizado muito grande pra mim. Eu tenho a arrogância de achar que o meu amor é alguma coisa por Deus. Na verdade, eu só tô iniciando nesse caminho. E na verdade, quando ele falou isso pra mim, eu busquei trazer essa felicidade, porque eu pensei, nossa, se o amor que eu sinto por Deus, né, eu que estou praticando há bastante tempo e tudo mais, que na verdade é pouco tempo, né, mas que eu acredito que seja bastante, é pouco, significa que eu tenho muito mais amor para sentir, né, e quando a gente atinge esse amor realmente transcendental por Deus, a gente vai tendo provinhas desse amor, a gente começa a entender que esse amor sim é real e que a gente não precisa de mais nada. Então, mesmo quando eu tô passando pelos meus processos mais difíceis, eu tento relaxar e entender, o mais importante tá dentro de mim, que é o amor que eu posso sentir pelo divino, que eu posso sentir pela vida. E só isso já me preenche tanto que eu não preciso sofrer por mais nada externo, sabe? Tipo, meio que tanto faz o externo, é tudo impermanente mesmo. Pra que eu vou sofrer por algo que sempre vai mudar, né? E isso cabe também na pergunta como dissolver o apego. A gente precisa entender que a natureza da realidade é impermanente. Então é a mesma coisa assim, uma criança, né? Que tá com o pai na praia. Aí ela vai constrói um castelinho de areia. Aquela criança, pra ela, aquele castelinho de areia é real, é permanente, né? Mas já o pai, que é adulto, ele vai saber que a água vai bater no castelinho, o castelinho vai cair, né? E aí, quando a água bate e derruba o castelinho, quem sofre mais? A criança que acreditou que o castelinho era real ou o pai? A criança, né? Porque ela acreditou. E a mesma coisa que a gente tá fazendo com a realidade. A gente tá achando que as coisas são permanentes, que as coisas são reais. Só que elas não são. A gente tá nessa realidade de Maia para que a gente possa realmente querer e buscar com o nosso livre-arbítrio o que é real, que é o amor por Deus, que é a nossa prática espiritual, que é o contato com nós mesmos, que é o amor por nós mesmos, né? Que é a gente transbordar essas virtudes para simplesmente poder doar elas pro mundo. Né? Para que a gente possa tornar o lugar e a humanidade um lugar melhor e mais elevado pra gente viver. Então, ontem eu tava escutando um podcast sobre Telos, né? Que essa cidade espiritual de Lemúria, né? Que foi extinta há muitos anos atrás, que eles são seres bem mais evoluídos de consciência assim que nós, né? E essa realidade, ela é uma cidade mesmo, etérica, que tá no planeta, que dizem que fica perto do Monte Shasta, né? E aí eles falam nesse livro que, na verdade, essa cidade ela vai aparecer pra gente quando a gente estiver na mesma frequência, né? Que é uma cidade de luz, que é essa cidade. Então a gente precisa tornar o planeta Terra com uma frequência tão elevada para que a gente possa ter contatos com outros seres. Aí eles falam que até animais que nós achamos que estão extintos, na verdade eles não estão extintos, são espécies que foram tão maltratadas por nós seres humanos, né? Às vezes até seres como fadas, gnomos, enfim, unicórnios também, né? Esses seres muito transcendentais, eles escolheram como espécie ser extintos, né? Dessa realidade de terceira dimensão, porque eles não queriam mais sofrer, né? Então, quando a gente estiver num nível muito sutil, por isso que pessoas que estão no nível sutil conseguem ver fadas, gnomos, conseguem ver isso, eu tenho as minhas dúvidas sobre
essas substâncias alucinógenas, se elas realmente te fazem ver fadas e gnomos, ou se é só uma loucura da cabeça, né? Eu não sei, porque eu nunca usei. Então eu não sei que tipo de vibração que fica, mas quando eu já vi seres transcendentais, eu nunca usei nenhuma substância. Nunca, nunca. Então, assim, você precisa estar num nível muito sutil mesmo de vibração, né? Pra ver esses seres. Então, a gente começa a ter contato com essas realidades transcendentais e a gente começa a ser preenchido por essa curiosidade de querer saber, de querer ter contato, entender que tudo isso que a gente tá vivendo é muito pouco perto daquilo que a gente pode viver, né? Perto do que o universo é, perto do que as outras dimensões são. E a gente tem tanto pra descobrir ainda, né? Que a gente começa a realmente se colocar como humilde. Tipo assim, eu não sei nada, eu tô aqui só para ser guiada por você, Deus. Então me leva para os lugares que eu preciso estar, me traz as oportunidades, me traz as pessoas, me traz os recursos materiais para que eu possa usar esses recursos materiais para minha evolução. Então a gente entender que tudo aquilo que a gente ainda não tem na nossa vida é porque a gente ainda não está tendo merecimento espiritual de ter essas coisas, porque muito provavelmente a gente usaria essas coisas para nos agravar, né? Então, por exemplo, assim, se eu não tenho, se eu não tô tendo dinheiro na minha vida, a gente tem que pensar, por que eu não tô tendo dinheiro? Pra que eu usaria esse dinheiro? Pra que realmente eu usaria? Ah, será que seria pra comprar bebida? Pra me afundar nos doces? Pra fazer um supermercado cheio de porcaria? Né? Então, por que será que o divino não tá te dando? Porque você usaria pra se agravar. Por que será que você não tem beleza, né? Porque muito provavelmente em outras vidas passadas você usou a beleza de uma maneira equivocada, né? Você usou o poder de maneira equivocada. Por que as pessoas querem tanto poder, mas elas não têm? Porque usariam de maneira equivocada. Então, a gente só começa a ter os poderes quando a gente começa a entender o porquê de não usar esses poderes, né? E como usar esses poderes de maneira transcendental para servir aos prazeres de Deus mesmo, né? Para servir a humanidade, para vibrar no amor, né? Então, é muito importante que a gente use todos os recursos que a gente tem. Nós somos muito bem afortunados, como eu falei, já estamos num nascimento humano, né? Então, a gente use todos os recursos que a gente tem para que a gente realmente possa elevar a vibração do planeta. Nós temos desejos na nossa mente, né? Mas a única coisa digna de realmente ser desejada é a iluminação e a felicidade de todos os seres do universo, em todos os lugares. Então, que a gente possa usar tudo aquilo que a gente tem para isso, né? E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a ter sim os recursos, né? E nada falta para você quando você se coloca em entrega e confiança pro divino para viver o seu propósito, para viver o amor que você veio transbordar aqui na Terra. Você começa a ter o merecimento de ter todos esses recursos. Então, continue na sua ação correta, mesmo que você ainda não tenha esses recursos, né? Faça com aquilo que você tem, porque as coisas vão chegar para você. Quando você está vibrando nessa energia do amor e da alegria, é a energia da abundância. Então as coisas chegam, só que você só precisa ter esse merecimento, ter a ação correta, de não manipular, de não mentir mais, de não ferir mais as pessoas, né? De querer o bem-estar de todos os seres, de melhorar os seus hábitos, de não maltratar mais os animais. Isso inclui deixar de lado carne, por exemplo, né? Que é uma coisa que tem uma indústria que maltrata o planeta, que maltrata os animais, né? Deixar hábitos ruins com o seu corpo, ainda que seja muito difícil, vai indo aos pouquinhos, uma hora você vai chegar lá, sabe? Tipo, não queira mudar da noite pro dia, porque muitas vezes isso não acontece, né? Mas a gente entender que de pouquinho em pouquinho a gente vai melhorando, e um passinho de cada vez, mas passos bem dados, são extremamente importantes no caminho para que a gente possa realmente se entregar para o divino e entender que ele sabe o que é melhor pra gente. Então, peçam, rezem, que o que é nosso sempre chega. Entregue. Acorda todos os dias entregando, né? O que eu posso fazer hoje? Deus guia o meu caminho. Ou a palavra que vocês usam, né? Krishna, Buda, enfim, quem vocês quiserem, Jesus. Mas manda aquela energia para isso, sabe? Te une com essa energia e diz: eu tô aqui para servir você. Me diz o que eu vim fazer, o que eu preciso fazer. E aí a sua vida vai ir bem conectada, com certeza. Você vai começar a expandir, ter toda essa visão que a Nath trouxe na live.
Então, Nath, mais uma vez, muito obrigada. Gratidão por ter estado aqui comigo nessa live de hoje. Vamos fazer mais lives, vamos pensar em outros temas, porque eu amei. Vou fazer live em todos os lugares, já vou te convidar, porque eu amei demais. Muito obrigada. E, gente, muito obrigada a vocês que ficaram até o fim com a gente. Já passou horas aqui do horário da live, vocês estão aqui ainda. Então, gratidão. Quem quiser falar com a Nath, o arroba dela tá ali, Nath_Lightworker, né? É isso, Nath? Isso Então mesmo. tá, Nath. Muito Eu que beijo. agradeço. Foi lindo demais. Amo todo mundo. Beijo, beijo. Tchau. Amei.